Olá, hoje o tema da nossa partilha é humildade. Ele é baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos versículos de 7 a 10. Nesse Evangelho, Jesus vai nos dizer que quando uma pessoa está fazendo o seu trabalho no campo e ela chega em casa, ela não vai se sentar à mesa. Primeiro ela deve servir o seu Senhor, organizar para que ele faça a sua alimentação e só então ela deve comer, depois que ele tiver comido. E Jesus no finalzinho ainda vai dizer que depois que a gente tiver feito tudo, a gente deve simplesmente nos reconhecer como inúteis. E a palavra é essa: somos servos inúteis. Está lá no finalzinho do versículo 10. E o que Jesus quer nos dizer com isso? Que nós precisamos ter humildade em tudo aquilo que a gente for fazer. Seja como psicoterapeuta, seja como terapeuta, seja como um membro da igreja, seja o que você fizer, tenha humildade. Esteja sempre estudando, esteja sempre aprendendo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa ter conhecimento. A gente nunca vai saber tudo. Quando nós sabemos demais ou achamos que sabemos demais, sempre acontece alguma coisa estranha com a gente ou com alguém que a gente está atendendo para nos mostrar que a gente não é dono da verdade. Então, seja na comunidade de fé, seja no que você estiver fazendo, sempre a gente tem o que aprender. E Jesus ele ainda vai nos dizer que a gente precisa confiar nele. Se você é de comunidade de fé, se você ajuda as pessoas na religião, você tem que ser imitador de Jesus. Jesus nos convida a ser imitadores dele. Os apóstolos, o próprio Paulo nos diz: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, anunciar Jesus Cristo, anunciar o seu reino, é começar primeiro em mim a transformação. Eu tenho que me transformar. Assim também como psicoterapeutas, terapeutas. Primeiro nós cuidamos das nossas misérias, para depois ajudar as pessoas a entenderem a sua história. Né? Então a gente vai entendendo depois, quando a gente começa no processo de atendimento a pessoas, que nós somos muito mais iguais do que diferentes. Nós temos coisas em comum. E quando a gente entende isso, a gente vai vendo que a vida ela pode ser mais leve, desde que a gente olhe ela com muito respeito. Então, que Deus nos dê nessa noite a graça da humildade, de sempre aprender, de querer estar sempre atento a tudo o que acontece com a gente. E que ao ressignificar essas coisas mais difíceis, que a gente tenha uma vida mais leve e feliz. Um forte abraço e até a nossa próxima partilha.